Ô, Cuca, boa tarde. Henrique André, da Rádio Itatiaia. Eu vou mudar um pouco o assunto, né? Porque depois do jogo contra o Palmeiras, a gente viu várias declarações suas, do Abel, e são 8 jogos, né, com 6 empates e uma vitória para cada lado. Parece que criou uma rivalidade com o técnico português, até meio ríspida. Eu queria que você falasse sobre isso, por favor. E se me permite, Cuca, falar também, né, se você já decidiu se fica ou não no Atlético para a próxima temporada. Obrigado. É bom que você me pergunte isso. Eu sabia esses números mais ou menos. A gente já jogou 8 vezes contra, né? Tá bastante empates, né? Perdi aquela lá com o Palmeiras, com o Santos no finalzinho daquela Libertadores, ganhamos uma aqui, os demais foram todos jogos iguais, né? Então, assim, é até bom que você me pergunte para eu poder falar com franqueza, né? Como sempre eu fiz. Lá em Curitiba, quando acabou o jogo, um repórter, ele foi muito bem na pergunta que ele fez, e ele me pegou despreparado, porque eu não sabia da entrevista do Abel. No outro dia que nós perdemos o jogo, a gente levantou cedo, nem não dorme direito, viemos para cá para tentar se organizar da melhor forma para jogar com Curitiba, e não me ative a entrevista coletiva do Abel. E ele, naquele jogo, lá em Curitiba, ele me falou da entrevista, e eu não sabia, juro por você que eu não sabia. Nem o Cássio aqui, meu assessor de imprensa, me falou. Até eu falei para o Cássio depois, devia ter me falado, Cássio. Então, quando ele me pegou de surpresa naquela pergunta, eu respondi com a maior natureza possível que um cara pode falar, mas sem ofensa a ninguém. Eu simplesmente falei e quis deixar entendido que a vitória, ela te dá o direito de tudo, e você tem razão. E se acontece a derrota, você não tem a razão. Foi isso que eu fiz. Sabe, teve algum programa assim que os caras pegaram pesado, xingaram. Não precisa disso. Eu não tive maldade e nem ofensa para ninguém, nem para o Palmeiras, muito menos para o Abel. Eu não ofendi ninguém. Eu só falei que as vitórias, elas dão a oportunidade da gente se manifestar diferente do que as derrotas. E isso é normal na nossa vida, né? Eu sou acostumado a ganhar, mais acostumado ainda a perder, porque as derrotas te marcam muito mais que as vitórias. Quando você ganha, você toma um vinhozinho, comemora, mas você já está pensando no amanhã. As derrotas não tem. Derrota, quando é eliminatória, não tem o amanhã. Não tem sono. Você se remói, por que disso, por que daquilo. E o Abel, em muita coisa que ele falou, ele tem razão. Quando ele falou que eu não conseguia atacar as extremas, que ele estava bem fechado e que eu deveria ter atacado mais por dentro, nas costas, diretor, dá para dos volantes dele, tem toda... Dá um pausa aí, vamos, daqui a pouco a gente volta e continua, até para a internet carregar um pouquinho, a gente continua com, ainda tem mais o desfecho aí dessa entrevista do Cuca, só para a gente ir pontuando. Mas primeiro, já tá errado, né? Já tá Oi? errado isso aí. Ele já tá errado, mas vamos ler o superchat que tem... Eu vou mudar um pouco o assunto, né? Porque depois do jogo contra o Palmeiras, a gente viu várias declarações suas, do Abel, e são 8 jogos, né, com 6 empates e uma vitória para cada lado. Parece que criou uma rivalidade com o técnico português, até meio ríspida. Eu queria que você falasse sobre isso, por favor. E se me permite, Cuca, falar também, né, se você já decidiu se fica ou não no Atlético para a próxima temporada. Obrigado. É o que eu estava falando. É bom que você me pergunte. O cara faz isso. uma pergunta. Eu sabia esses números. Ele faz uma pergunta na ferida, mas o jeito, que o sotaque mineiro, cara, não dá a intenção de, sabe? Aí passa desapercebido. E foi uma ótima pergunta. E ele consegue extrair do Cuca, dessa polêmica que foi colocada, ele consegue extrair o máximo. O Cuca acaba falando tudo e é mais uma vitória do Abel em cima do Cuca, para mim, diante do que o Cuca falou, Lê. Você concorda comigo? Eu assim, analisando a resposta do Cuca, eu até achei estranho quando ele fala Curitiba, porque eu achei que ele estivesse referindo à resposta que ele deu em São Paulo no jogo do Allianz Parque, mas ele está falando do jogo depois do Curitiba, que foi toda a resposta dele. Ele não falou simplesmente o que ele acabou de falar, que disse, né? Ele falou,
eu só falei isso aqui e tal. Não, ele falou muito mais. Ele falou do Everton, ele falou do Scarpa, falou do Abel descer para ouvir o fone. Então não foi algo que ele respondeu assim, simplesmente, não, mas porque ganhou tá bom, perdeu tá... Não foi isso. Não foi isso. Ele respondeu muito mais do que ele disse que falou. Ele explanou assuntos que não tinha que ter explanado. Ele falou que ele resumiu o que ele falou apenas em não. Que ganhou bate-palma, perdeu. Não, ele não fez isso. Ele teve tempo para pensar, para raciocinar, para responder tudo que ele respondeu na entrevista pós-jogo. Ele não falou da boca para fora. Ele pensou, era algo pensado, e agora ele está tirando o peso disso que ele falou. Mas falou, está falado, está registrado, e para mim está claro que quis amenizar, quis contemporizar para não ter mais problema, mas a gente não pode ter memória curta, né? Eu acho que ele, nessa explicação aí, beleza dele ter se explicado, mas eu não concordei não, viu?